Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para o nosso programa Primeira Linha na TV. Com muita satisfação hoje recebendo a visita dela, que podemos dizer assim, é a rainha do turismo de toda a região. Nós estamos falando da Lourdinha, da Lourdes Tour, muito carinhosamente conhecido por todos na região. E é com muito prazer que, em nome do Primeira Linha na TV, TV Sete Lagoas, o nosso diretor Santiago, que recebemos você aqui, Lourdinha, em nosso programa. Muito obrigada, Mara. A satisfação é toda minha e já quero, desde já, agradecer pela oportunidade. Nós é que te agradecemos, Lourdinha. Lourdinha, nós iniciamos o nosso programa sempre fazendo aquela velha pergunta para que o nosso telespectador que não conhece, até pessoas que te conhecem, saber de onde você veio, a sua história, como é que começou, a Lourdinha sapequinha, pequenininha, crescendo na escola, enfim, onde você nasceu, quem é a sua família, de onde veio a Lourdinha? Mara, você particularmente sabe, né? Mas acredito eu que várias pessoas daqui de Sete Lagoas não sabem que eu sou de Curvelo. Mas me sinto sete lagoana, na verdade, porque já tive a grata satisfação de receber o título de cidadã honorária de Sete Lagoas. E isso para mim é assim... Dividiu o coração. Sete Lagoas, Curvelo. Um orgulho de um imenso tamanho, né? Uma alegria enorme. Que bom, Lourdinha. E eu vim de Curvelo por meio da Minas Caixa, que é onde eu trabalhava na época, em Curvelo, e dei continuidade aos meus trabalhos da Minas Caixa aqui. Mas mas a sua vida, até quantos anos você ficou? Eu queria saber um pouco mais da sua família, quem são seus pais, a sua infância, certo. Onde você estudou, como é que foi o início da Lourdinha lá em Curvelo? O meu início pessoal, isso, com 29 dias de nascida, a minha mãe adoeceu e eu sou a primeira filha da minha mãe. Não tinha quem cuidasse de mim naquela época em Curvelo, porque os meus familiares são descendentes do Morro da Garça. E os meus padrinhos ofereceram para cuidar de mim, uma vez que era minha mãe e meu pai, e como minha mãe teve um problema de doença assim muito grave, o médico dela, inclusive conhecido aqui em Sete Lagoas, porque já foi até deputado, Dr. Dalto Canabrava, disse para o meu pai que o caso da minha mãe seria uma possível cura em Belo Horizonte. E Curvelo não teria recurso para o tratamento da minha mãe. Correto. Com isso, os meus padrinhos de batismo ofereceram para cuidar de mim. Eles tinham só uma filha, a Lu. Então, os meus padrinhos, Raimundo Ivo e a Dona Maria da Conceição de Jesus e a Lu, minha irmã de criação, ofereceram para cuidar de mim. E aí você foi viver? Aí eu fui ficando com os meus padrinhos. Quando minha mãe retornou de Belo Horizonte, eu já estava aproximadamente com 6 meses, era uma criancinha, né, em defesa e tal. E meu pai já tinha se mudado para Corinto. E nessa mudança do meu pai para Corinto, eu continuei em Curvelo, apesar de muito perto. Meus padrinhos me levavam em Corinto, os meus pais vinham a Curvelo. De lá, meu pai era muito comerciante, teve uma oportunidade de ir para Andrexé, que é pertinho de Corinto. Logo em seguida veio a construção de Brasília, a construção da barragem Três Marias. E lá surgiram as mudanças, né? E eu permaneci em Curvelo. Nisso os meus pais tiveram mais filhos, e como os meus padrinhos só tinham uma filha, eu permaneci aos cuidados dos meus padrinhos e da irmã de criação. Inclusive depois eu já estava, como se diz, moça já, eles vieram a falecer e eu dei continuidade da convivência com a minha irmã de criação. Correto. Inclusive ela mora aqui comigo em Sete Lagoas. Interessante. E como é que é o nome dela? É Lourdes também, Lourdes Conceição, e tem o apelido de Lu. Inclusive para diferenciar, eu sou Maria de Lourdes. Lourdinha. Que inclusive e ela é Maria de Lourdes? A maioria das pessoas não sabe que eu sou Maria de Lourdes.
E ela, Lourdes Conceição, então tem a Lu e eu, Lurdinha. Perfeito. Aí, lá em Curvelo, eu trabalhei na agência de carro da Chevrolet. Na época, você já foi vendedora? O que você fazia lá? Na época eu era recepcionista. De carro da Chevrolet. Você está fazendo propaganda para a Chevrolet? Seu carro é Chevrolet? Eu tenho um carinho muito especial para a Chevrolet. E a Chevrolet? Oi? E a Chevrolet? Não é Chevrolet. Mas eu tenho um carinho muito especial para a Chevrolet, porque tem muitos motivos para isso. Certo. Inclusive, os proprietários, na época, eles eram de Sete Lagoas. Uhum. Era o seu Joaquim Henrique Nogueira. Que continua hoje com a concessionária, né? Seu Joaquim Nogueira, parece-me que não, é Joaquim Nogueira. A Nogueira, perfeito. Nogueira. Perfeito. A família Paiva, que era o seu Zico Paiva. Zico Paiva. Com os devidos filhos, que era seu Gui, Serginho e Fred. Perfeito. E tinha também o seu Zizinho França, que eram os proprietários da Chevrolet em Curvelo, o qual eu trabalhava como recepcionista da empresa. Anteriormente... Foi seu primeiro emprego? Não, o primeiro emprego foi na recepção do Hospital Santo Antônio. De Curvelo? De Curvelo. Foi assim maravilhoso trabalhar na recepção do Hospital Santo Antônio. Interessante, a área da saúde. Da saúde. E depois eu tive o convite para trabalhar na Chevrolet. E lá, na época, eu fiz o concurso da Minas Caixa, por onde eu trabalhei 25 anos na Minas Caixa, mas sendo admitida na cidade de Corinto. Quer dizer, você iniciou na Minas Caixa em Corinto. Sim. Que é pertinho ali de Curvelo. Né? Pertinho de Curvelo. Após trabalhar lá mais ou menos 1 ano e meio, eu retornei para Curvelo, minha terra natal. De Curvelo, eu vim para cá. E lá em Curvelo, eu estudei até o 3º ano, né? Antigamente era 3º ano do ensino médio. E aqui em Sete Lagoas eu vim, depois de muito tempo, fazer a faculdade de turismo. Bom, mas aí já é um pouquinho mais adiante na história da Lurdinha. Certo. Vamos voltar lá atrás na questão da Minas Caixa. Então, você trabalhou na Minas Caixa. Foi até a Caixa Minas Caixa fechar, no caso? Quando a Minas Caixa fechou, Maran, eu já estava em Sete Lagoas, né? Mas não foi aí que iniciou a sua história no turismo. Eu quero que você me conta, porque eu já sei, mas eu quero que o telespectador saiba também como é que nasceu essa história da Lurdinha se interessar pelo turismo e virar a rainha do turismo. Obrigada, Maran. É o seguinte, Maran, você sabe como que é a juventude. Juventude é alegria, grupo de amigos, né? A gente participa de vários grupos, principalmente em Corinto, que é uma cidade muito receptiva, e lá, aos finais de semana, também à noite, após o fechamento da Minas Caixa, a gente reunia muito com os amigos e falava muito só de coisas boas. Você falou hoje do Happy Hour, né? Nós vamos lá juntar a turma do Happy Hour. A Rua do Fute, de Corinto, que tinha vários barzinhos. Então a vida da gente era só falar de coisa boa, de passeios, né? De namorados, viagens, cervejinha, e o bate-papo vem, o bate-papo vai. Isso. E aí? Aí vamos formar um grupo pra gente viajar. Todo mundo, só alegria, eu vou. Bom, eu sugeri, e o pessoal acatou, né? Que bom. Então você iniciou sua história ali. Isso, em Corinto. Aí vamos pra onde? A maioria, Guarapari. Como sempre, bons mineiros, né? Guarapari, naquela época. Do Mineiro? A Praia do Mineiro. Por que é a Praia do Mineiro, Lurdinha? É mais pertinho, né, Maran? E também, assim, a mais conhecida, a mais econômica, né? E a mais mineira. Vamos dizer assim, o mineiro, a mais mineira. Principalmente naquela época, Guarapari para o mineiro era considerado o caminho da roça, né? Era logo ali, a praia mais perto. Ali do Mineiro. Mais fácil, né? Tudo era mais fácil, Guarapari. Aí vocês montaram então essa caravana, digamos assim, para ir para Guarapari. Sim. Mas você fala de uma época, Lurdinha, na década, que década que foi essa? Bom, era na década de
80. Na década de 80. De 80. Nós não tínhamos internet, não tínhamos nem celular, né? Mas como é que vocês montaram isso? Como é que aconteceu essa magia? Bom, Maran, aí que tá, como se diz, um pedacinho da história, né? Que faz parte interessante. Aí eu comecei, já tinha telefone, né? É claro. Com dificuldades, mas tinha. Com dificuldades, eu fui informando através de pessoas amigas, onde ficar, onde se hospedar, né? Mas senti o desejo de conhecer pessoalmente. Antes da viagem? Antes da viagem. E você fez isso? Aí, o que aconteceu? Eu senti o desejo de ir a Guarapari. Então, eu fui a Belo Horizonte, peguei um ônibus. Desceu para Guarapari? Fui para Guarapari. Inclusive, nessa época, como, assim, a primeira vez, eu estava assim, sem muita tranquilidade, ir sozinha. 2 amigos meus da Minas Caixa me acompanharam na época, para a gente ir lá, olhar de perto onde seria esta hospedagem. Aí fui, olhei apartamentos, casas, e definimos que seria uma casa onde seria feita comida, próximo a um prédio onde tinham vários apartamentos, porque a gente queria dar um pouco mais de conforto para as pessoas. Então foi muita gente? Quantas pessoas foram? O ônibus eram 50 pessoas, 50 né? pessoas. Mas a gente também... Que obviamente não cabe numa casa. A gente também não queria aquela coisa assim, mal alojada, né? Uma viagem que fosse de qualquer forma. Quer dizer, você sugeriu uma programação e assim você fez. Mais de conforto, né? Claro. Aí achamos por bem alugar 4 apartamentos e uma casa. Aí ficaram 10 pessoas em cada apartamento e 10 pessoas na casa, junto das cozinheiras. Aí quando foi na volta, que já estava tudo definido, peguei o endereço lá da pessoa, combinei direitinho o prazo de sinal de pagamento. Quando cheguei, confirmei com o pessoal. Ou seja, também. foi o grande primeiro treinamento da sua vida na área do turismo. Aí a gente sempre tinha reunião, mais um motivo de reunir a turma. Entendi. Para combinar quem ia ficar com quem no apartamento. Interessante. Quem que ia sentar pertinho do outro no ônibus. E aí viajar. E o cardápio também, né, Maran? Tinha um cardápio. Também. Cardápio para passar para as cozinheiras. Interessante. Entendeu? Aí fiz o depósito na época combinada. Eu me lembro, na época do Banco do Brasil. E aí fizemos a nossa viagem. Quando a viagem saiu, só tinha um problema, que eu já estava na Minas Caixa de Curvelo. Entendi. Inclusive, foram alguns amigos e vizinhos, meus vizinhos da minha casa, também para completar o ônibus. Aí fomos para Guarapari. Foi, assim, uma viagem inesquecível. Quer dizer, até a primeira hoje... grande viagem da Lourdinha, o famoso Lourdinha, Luz de Estudo Futuro. Tudo bem, vocês viajaram, voltou, dá para notar que foi aí que nasceu a sua história e o seu encanto pelo lado do turismo, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Aí lá em Curvelo, correu a notícia que nós fizemos essa viagem, que deu tudo certo, e tinha sempre algumas pessoas perguntando quando que a gente iria fazer uma nova viagem. Uma nova viagem. Aí você falou, poxa, peraí, é por aí. Foi isso? Isto. Aí a gente fez outra para Guarapari, mas tinham também sugestões da gente ir a Cabo Frio. Aí foi uma outra viagem que eu fiz a Cabo Frio. Mas aí você já estava faturando ou você só era intermediária? Não, aí era como se diz, o próprio vocabulário de uma operadora de viagem. Eu fazia a operação da viagem. Quer dizer, aí você já faturava. Já. Aí você já trabalhava como profissional. Isso, eu já reservava o ônibus, reservava a casa ou apartamento, reservava as cozinheiras, fazia a compra no supermercado aqui de Sete Lagoas. Ou seja, pode viajar que a Lourdinha cuida de tudo. Só o leite e o pão que a gente comprava lá na praia. Entendi. Mas as compras eram aqui no supermercado. Que interessante. E aí foi crescendo, Lourdinha? Foi. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, para Guarapari a gente ia sempre, foi um ônibus de Corinto, né, na época, e Curvelo. Depois, na segunda vez, para Guarapari foi Curvelo e Corinto, para Guarapari também. E para Cabo Frio foi o maior sucesso, Mara. Que bacana. Como se diz, foram 3 ônibus.
e podemos dizer que foi quase todas as camadas sociais da cidade. Quer dizer, foi aí que você se consagrou na sua cidade? Aí eu já estava, aí foi em Curvelo, né? Sim. Os 3 ônibus. Aí foram todas as camadas sociais de Curvelo, foi para Cabo Frio, ficamos na Praia do Forte, foi um sucesso. E sempre a gente repetia Cabo Frio, porque aí o pessoal já foi mudando, né, a rota de Guarapari para Cabo Frio. E como é que você veio para Sete Lagoas? Eu sei que depois disso teve várias outras viagens, com toda certeza. E como é que vou deixar minha terrinha, vou para Sete Lagoas? Bom, eu vim com muito pesar, né? Porque apesar de amar Sete Lagoas, mas eu tenho motivos para amar a minha terra natal. Claro, né? Claro. Inclusive Curvelo te recebeu muito bem também. Né? Claro. Aí eu Você veio com qual motivo para cá? Surgiu, estava tendo vaga aqui em Sete Lagoas, em Minas Caixa, e eu pretendia, na época, ocupar essa vaga. Mas você aqui. Já estava pensando também por causa do tamanho da cidade, turismo, tinha algum eu tinha vontade de fazer um curso superior, por exemplo, que não tinha em Curvelo. E crescer enquanto profissional, não é isso? Crescer profissionalmente, experimentar novos ares, né? Claro. Inclusive tinha outras vagas também em outras cidades, mas a princípio eu escolhi Sete Lagoas, a Minas Caixa de Sete Lagoas, né? Fui muito bem recebida, receptividade assim é inesquecível que eu tenho aqui em Sete Lagoas até hoje, né? Claro. Sou muito grata a Sete Lagoas pelas amizades que fiz. A Minas Caixa me trouxe muitas oportunidades de conhecer as pessoas da cidade, né? Inclusive da região de Sete Lagoas. Com toda certeza. Mas quando você mudou para cá e veio morar em Sete Lagoas e trabalhar na Minas Caixa, você passou a atuar na área turística aqui também? Como é que foi isso, Lurdinha? Foi assim, eu morava, Maran, bem pertinho da Lagoa, naquele prédio da Rua Doutora Velar. Certo. Em cima da Droga Center. Droga Center seria aquele prédio ao lado do supermercado. O Alfredo Valadares, por ali, não? Não, Alfredo Valadares morava na Laçance Cunha. Na Laçance Cunha. E eu morava na Doutora Velar, abaixo da Caixa Federal. Perfeito. E lá, eu morava num apartamento que tinha uma varanda para a rua e tinha uma grade. Sim. E eu me lembro muito do Mauro, do CDL. Mauro falava comigo grande assim, você gosta de uma propaganda, hein? Porque eu punha na faixa lá de casa do apartamento, por exemplo, assim, agosto, festa do peão de boiadeiro, recesso escolar e férias, Beto Carreiro. Quer dizer, você já estava atuando aqui? Eu fui o primeiro grupo a fazer Beto Carreiro. Beto Carreiro hoje, você foi a primeira? Foi a nossa foi a agência, mas Lurdinha, assim, ainda não era uma agência. Mas foi, né? foi nessa época que você tirou aquela foto que saiu no jornal Primeira Linha, você e o Beto Carreiro? Foi nessa época? Não, você tirou depois? Eu acredito que foi a primeira. Foi a primeira? Foi nessa, Aí, Mara, eu punha sempre as faixas, né, de tecido. Sim. Lá no Pajé, que fazia as faixas para mim. Grande Pajé. Eu colocava as faixas de pano e o pessoal já passava ali de olho naquela propaganda, e já fazia né? reserva. E fazia reserva. E eu punha o telefone. Lurdinha, você trabalhava na Caixa. Não dava para na Caixa você vender, logicamente, passagem. E as pessoas não esperavam, né? Existem horários diferenciados. Quem é que fazia isso para você? Na época, Maran, que eu mudei para Sete Lagoas, eu tive muita sorte de encontrar uma senhora que era de Corinto e estava morando em Sete Lagoas há mais tempo, a Dona Helena Teles. Dona Helena Teles. Que foi para mim uma verdadeira mãe. E Dona Helena tinha o prazer de receber as ligações 3771-5141. Esse telefone me acompanha até hoje. Porque antes de falecer, ela passou esse telefone em meu nome. Que bacana. E naquela época o telefone valia ouro. E como? Valia ouro. Verdade. Aí na faixa tinha um telefone, né? Sim. Às vezes as pessoas copiavam o telefone e ligavam, a Dona Helena que atendia.
e falava com o cliente: a Lourdinha não está agora, que ela está trabalhando em Minas Caixa, mas ela não pode atender telefone. Eu falava: dona Helena, lá eu não posso atender o telefone. Ah, não, eu vou falar. Aí ele falava assim: a Lourdinha não pode atender o telefone, porque ela está trabalhando em Minas Caixa, mas eu vou pegar o seu telefone e ela vai te ligar. E assim ela fazia? Assim ela fazia, e quando eu chegava à tarde, ela me passava o telefone do cliente para que eu retornasse. E você começava ali o seu segundo trabalho. Isso. Na verdade, você tinha 2 empregos. Isso. O seu, propriamente dito, é a Minas Caixa. Que Isso, bacana. Maria. E assim foi crescendo. Sim. Aí eu senti a necessidade, Maran, de ter um lugar próprio, né? Não mais abusando da dona Helena, coitada, porque ela ficaria sobrecarregada, e também porque o número de procura estava sendo suficiente para que eu tivesse uma agência de viagem. A sua própria agência. Aí eu procurei, né, trabalhar legalmente, fazendo o registro na Embratur e me organizando com tudo que fosse necessário. Então, lá em Curvelo, eu já tinha um gerente que sempre me chamava de Lourdes Tour. Devido à procura, o pessoal chega na comentar muito. Eu já sei quem que é. É o atual prefeito da cidade de Paraupeba, o Pacífico. Que inclusive ele é de Sete Lagoas, né? E trabalhou lá na gerência da Minas Caixa de Curvelo. E Pacífico era muito brincalhão, e sempre que eu chegava das viagens, ele ficava sabendo, porque meus colegas também iam, e o assunto lá, né, na hora do cafezinho e nos intervalos, era sempre as viagens. Aí ele sempre me chamava de Lourdes Tour, e eu agradei, né, da sugestão dele. E pegou. E quando eu tive a oportunidade de abrir a agência, aí eu lembrei do Pacífico, com esse nome, né, sugestivo, e registrei Lourdes Tour. E na época eu tive um incentivo muito grande, porque era ali na Laçãs Cunha, em frente à Minas Caixa. Perfeito. E era no prédio era uma loja, porta para a rua, ao lado da antiga de Fato, e era o estabelecimento, o imóvel, era de Dona Gilda Lanza. E Dona Gilda Lanza, com muito carinho, me alugou a loja. Que foi a sua primeira loja? A primeira loja, esteve lá comigo, me desejou muitas felicidades e falou que ia rezar muito para mim, que tudo desse certo, e realmente as palavras dela foram muito bem-vindas e deu certo por vários e vários anos lá no imóvel da Dona Gilda. Nós vamos querer saber um pouco mais dessa história, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já com Lourdinha, a carinhosa Lourdinha da Lourdes Tour, aqui no Primeira Linha na TV. Nós voltamos já.